que viu? Bom, de bate-pronto, eu quero fazer uma pergunta pro Pascão. Pascão, Pode fazer. responde pra gente aqui, pro nosso público. Você é um cachorro falante. Sim. Quando que você identificou que você tinha essa habilidade de falar? Conta pra gente. Cara, quando eu fui feito, eu tava meio na dúvida como seria a minha voz, né? Porque, né, eu fui feito lá longe, lá no Belém. Lá longe, 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 bem longe. Aí eu não sabia como ia fazer minha voz, tinha um cara aí, um tal de Raul, não sei se você conhece. Aí eu falei, putz, cara, como vai ser minha voz? Aí eu tava ali pensando um pouco, só pensando na cabeça. Aí quando eu fiquei sabendo que tava vindo pra Valinhos, falei, putz, agora eu vou ganhar minha voz de verdade, né? Aí ele me pegou, aí ele começou a olhar pra lá, olhar pra cá, e surgiu essa voz, por causa da minha bochecha. Aí eu falei, nossa, eu sei falar. É muito doido falar, cara, posso falar as coisas sem nenhum problema. Raul, bom, de bate-pronto, eu quero que você conte um pouco pra gente, pro nosso público, quem é o Raul por trás dos bonecos, né? Certo. Se você puder contar um pouco da sua história e contar como que surgiu essa ideia de manipular os bonecos. Conta um pouco pra gente. Bem, a ideia, né, como surgiu essa questão dos bonecos na minha vida, eu sempre assisti TV Cultura. Fez parte da minha infância, foi algo que foi praticamente a minha escola. O Raul, ele é uma pessoa que tem lá seus 23 anos, mas nunca deixou de ser criança. Nunca deixou de se expressar, de falar as coisas, de pensar em fazer o bem para as pessoas, principalmente no meio da arte. Que a arte sempre foi presente na minha vida desde os 7 anos, no meio da música. Comecei fazendo aula de teclado e assim foi indo. As pessoas que quando me veem acham que eu sou uma pessoa muito espontânea, mas eu sou muito tímido. Eu sou uma pessoa muito tímida, meio travado em alguns pontos, mas eu sempre tento fazer o melhor possível. E eu meio que encontrei de poder fazer isso de uma forma sem ser julgado, foi através dos bonecos. Foi através da música, basicamente TV Cultura foi a minha escola. Quando eu descobri esse universo dos bonecos, realmente trabalhar com isso, foi no ensino médio, quando eu estava ali no primeiro ano do médio, onde surgiu a oportunidade de a gente fazer um trabalho na escola, no Culta Ciência, focado na letiva de medicina veterinária. E foi ali que surgiu a primeira versão do Túlio, que eu mesmo acabei fazendo, que eu acabei confeccionando por conta. Foi muito trabalhoso fazer um boneco, praticamente levou um dia inteiro, e era um boneco simples. E dali então a gente gravou aquele material, falei, putz, eu gostei disso. Dá pra fazer, dá pra trabalhar, que até hoje eu não consigo fazer mais. Tanto que eu já mudei essa voz pro tour atualizado. Cara, é uma doideira. É uma doideira trabalhar com isso, fazer vozes, dar vida para objetos inanimados, né, que não tem vida. Mas enfim, é um universo que vale muito a pena trabalhar. Assim, são poucas as pessoas, ainda mais aqui na nossa região, que trabalham com isso. São pessoas mais de São Paulo que estão nesse meio, justamente pela TV Cultura tá lá. A maioria dos grandes são de São Paulo, TV Cultura, enfim. O Raul, ele é uma pessoa tímida, mas tem muita coisa para passar adiante, muita coisa para ensinar. Mesmo que eu tenha só 23 anos, já passei por muitas coisas. Bom, Raul, agora fala pra gente assim, a família, você teve um apoio dos amigos, dos familiares, como que foi a reação, né? Então, em questão da família, no começo foi um pouco mais complicado, porque assim, quando a gente vai trabalhar, né, com o universo de bonecos, muitas pessoas, elas duvidam de que aquilo pode dar certo ou não. Eu vejo, Isaac, que entrando em outro assunto também, que a arte, infelizmente no Brasil, é pouco valorizada. Temos grandes atores e atrizes, não só no meio do teatro, mas também no meio de bonecos, mas não tive esse apoio logo de imediato, principalmente dentro de casa. Foi muito complicado eu conseguir gravar as coisas dentro de casa. Porque assim, rolava de eu gravar o material, quando eu comecei com o trabalho com bonecos, né, com o Nanazito, que foi a minha primeira fase, trabalhando com boneco de audiovisual, da minha mãe chegar e falar, viu, mas vai gravar? Mas pra quê? Não vai dar nem nada. Eu falei, putz, cara, e agora o que eu faço, né? Às vezes eu gravava ali meio corrido, eu tinha apoio, sempre tive apoio da minha amiga, né, a Vitória, que desde o começo, quando surgiu o Nanazito, ela tava ali do meu lado. Um abraço, Vitória, quando você vê esse material. Saiba que isso é importante pra mim, tá bom? Fui gravando, só depois de 2 anos, mais ou menos, que eu tava trabalhando já com os bonecos, que eu cheguei a fazer alguns programas, fui gravar um programa, né, na Século XXI, de ir para São Paulo gravar no Coisa Nossa, que é um dos canais grandes, né, patrocinado pelo Guarana Antártica. Dali que deu essa virada de chave, que fui para São Paulo, que passou-se a ter uma valorização maior dessa arte que eu faço. Passou-se a ter um maior incentivo, às vezes falha um pouco, né, mas tem um certo incentivo. Mas assim, eu falo
falo pra você, pra todo mundo que tá assistindo, se não fosse a minha persistência, se não fosse aquilo assim, pô, vou fazer do mesmo jeito, mesmo que não estou tendo o apoio que eu preciso, não digo nem financeiramente, mas é realmente, tipo, não, vai, grava, a gente tá aqui, a gente te leva, isso. Eu acho que esses 6 anos que eu passei, que eu já que eu faço isso, acho que teriam sido em vão, parando pra pensar. Então, eu sou muito grato à Vitória, que me ajudou bastante desde o começo, também a minha persistência. E agora, claro, eu sou grato aos meus pais por, mesmo depois dessa virada de chave, eles apoiam, divulgam, falam para as pessoas que eu trabalho com isso. Uau, agora eu tô pensando aqui, você falou que fez apresentação em alguns programas, e como que é isso, meu, gravar assim, um programa de TV ali, como é que é? Conta essa experiência. Então, foi uma experiência muito incrível, porque eu nunca tinha passado por isso, eu nunca imaginei, nesse meio tempo, conseguir estar indo gravar num programa. Surgiu a oportunidade através de uma reportagem que o Jornal de Valinhos fez. Cara, é um universo muito doido. Porque assim, quando você vê o programa ali, você acha que é coisa simples ali, acontece. Mas quando eu cheguei no estúdio da Século XXI pra gravar, cheguei lá, conversaram comigo, explicaram mais ou menos como seria. Tinha uma pauta pra gente poder seguir. Na hora de entrar ali pra gravar, falei, putz, aquela ansiedade, ela bateu, aquele nervosismo, que eu só sei que, tá, eu já tô aqui. Não vou deixar isso tomar conta da minha pessoa, vamos. E foi muito legal de gravar. Foi uma experiência única, né? Espero poder passar por isso mais uma vez, né? De ir num programa para poder contar disso. Mas a questão do jogo de câmera, né? Porque a gente tem algumas câmeras aqui, mas lá são 4 câmeras. Então tinha uma aqui e tinha 2 para cá. Aí às vezes o sinal era um sinal muito minucioso. Às vezes eu tava olhando pros personagens que fazem parte desse programa, que também são bonecos, eu interagi com bonecos. Às vezes o cara fazia assim, sinal com a mão, eu tava olhando aqui, aí ele meio que chamava, eu olhava pra lá, olhava pra cá.